Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luiz Marajó, sou criador do canal Marajoando Cultural, um canal que se dedica à cultura especificamente sobre a Amazônia Marajoara. E hoje eu vou falar um pouco sobre o auxílio chamado Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que está sendo organizado pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura e que está já aberto as inscrições, vai até o dia 10 e eu vou falar quem pode e quem não pode, quem tem direito e quem não tem direito. E também vou falar de duas categorias de artistas que podem estar participando. Pessoas físicas e espaços culturais. Esse auxílio ele vem para beneficiar artistas, produtores culturais que têm uma necessidade justamente no momento atípico, né, de uma pandemia e de todos os transtornos que vieram causando ao longo dos meses, né? Então, a nível estadual, pretende-se amenizar os danos causados por essa pandemia global. Então, primeiro, você pode estar fazendo a inscrição, se você se encaixar nos pré-requisitos no site que é leialdiblanc.pa.gov.br. Tem que fazer a inscrição nesse site que o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, vai fazer o pedido à data prévia. Então é nesse sentido que você tem que fazer a inscrição até o dia 10 de outubro. Mas vamos ver quem afinal não tem direito. Por exemplo, quem recebeu auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal não tem direito. Então, se você foi aprovado, já recebeu parcelas, não teve nenhum problema ou ainda pretende receber o auxílio emergencial da Caixa através do Caixa Tem ou não, você não tem direito, porque é um valor que extrapola o pré-requisito para que pudesse receber o auxílio emergencial Aldir Blanc. Também não tem direito quem tem emprego formal, por exemplo, de carteira assinada. É um pré-requisito que, inclusive, está inserido quando você vai fazer a inscrição para o auxílio emergencial da Caixa. Então, também aqui no auxílio emergencial Aldir Blanc, você também não pode. Você não pode ter uma renda também acima de R$ 28.000. Esse valor está um pouco elevado porque são duas categorias. Categoria pessoas físicas e espaços culturais. Então é possível que algum espaço cultural tenha um valor próximo de 28 mil. Tem uma terceira categoria, mas eu vou falar depois. Eu queria mais focar nessas duas, espaços culturais e pessoa física. Então, esse pré-requisito de a pessoa não poder ter uma renda superior a 28 mil é justamente pensando em incluir pequenos espaços culturais que possam até ter um tipo de renda, né? Mas que ainda assim precisam. E o outro pré-requisito é que você não pode receber uma aposentadoria ou benefício, como por exemplo uma pensão que também extrapole o valor do pré-requisito. Exceto Bolsa Família. Se você recebe só o Bolsa Família e não recebe auxílio emergencial, você pode se cadastrar. Então, esses são os pré-requisitos. Você não pode estar dentro de nenhuma dessas condições, senão você não pode fazer a inscrição no benefício. Essas são as condições de hoje. Se tiver algumas mudanças, a gente pode estar fazendo um novo vídeo para esclarecer. Então, quem pode receber afinal o auxílio? Vou começar com pessoas físicas, que eu acho que são as pessoas que mais precisam, muitas vezes não têm um esclarecimento. É possível que o vídeo não chegue a muitas pessoas, porque se tratando da região amazônica, do Marajó, por exemplo, existem muitos ribeirinhos que não têm conexão com a internet e talvez não tenham smartphone também, bem provável que não tenha, né? Então, a gente vai trabalhar no estilo Rádio Cipó, né? Se você conhece alguém que se encaixe, você pode estar informando, a gente pode estar trocando esse diálogo para
que chegue a informação ao maior número de pessoas possíveis. Então aqui na categoria física nós temos artistas, e aí tem muito a questão de se ver como artista, né? Porque isso não é um consenso, né? É um termo que eu aprendi muito com duas pessoas, que foi o professor, o falecido professor Arthur Leandro, né, que ele batia sempre: o artista não é aquele artista de palco, não é apenas aquele que dá um show de uma forma ocidental, o artista está para além disso. Então a questão de ser artista tá também numa questão de autorreconhecimento. A outra é a professora Zélia Amador de Deus também, que reforça muito esse debate, né, do autorreconhecimento, ainda mais o autorreconhecimento do artista amazônico com suas características mais específicas. Então, isso é muito importante quando se fala de artista, ainda mais aqui na região amazônica. Produtores, aí vai além do artista em si, mas é quem está produzindo. Por exemplo, às vezes é alguém que está por trás das câmeras ou por trás dos holofotes. O produtor cultural ele pode muito bem aparecer ou não. Técnicos, e aí quando se trata de arte, né, sempre existe uma rede de trabalhadores da cultura e da arte que estejam sempre envolvidos, né? Às vezes são técnicos de iluminação, são as pessoas que estejam fazendo até a contra-regra do trampo ali e que estejam trabalhando no meio artístico, né? Embora não seja o artista propriamente, não necessariamente. Então os técnicos também podem estar entrando. Curadores, por exemplo, pessoas que trabalham na seleção, verificando trabalhos do artista, por exemplo, musicais, audiovisuais, ou outra categoria que possa estar participando de um espaço, de um concurso, algo do tipo. Então o curador ele vai fazer esse processo. Então geralmente são pessoas do meio que entendem muito e que é muito comum onde se valoriza arte, né? Os curadores também sendo reconhecidos e valorizados. Oficineiros, né? Que geralmente são pessoas que trabalham aquelas dinâmicas mais objetivamente, né? Pode ser no estilo uma aula, estilo... Oficineiro define a sua dinâmica, pode ser oficina de artesanato ou qualquer outro tipo de dinâmica que o oficineiro esteja prestando, seja remunerado ou não. E professores de escola da disciplina artes, né? Então, licenciados, inclusive, podem estar participando se tiver uma efetivação e se encaixar nos pré-requisitos. E espaços culturais. A outra categoria que eu gostaria de focar é em espaços culturais, que também é muito importante. O que são esses espaços culturais? Pode ser espaço de pessoa que coordene, ou de grupos, né? Como pode ter grupo de capoeira, grupo de carimbó, pode também ser organização da sociedade civil, por exemplo, organização de bairro que tenha um fim cultural ou artístico. Pode ser empresas culturais, tem empresas que se dedicam exclusivamente ao ramo cultural. Então, se existe uma empresa pequena, por exemplo, que não ultrapassa seus ganhos de 28 mil e que tem uma causa artística e cultural, ele pode estar se encaixando também nesse auxílio. Outra categoria, outro item dessa categoria espaços culturais são organizações culturais. Por exemplo, se existe uma organização em torno de um grupo, por exemplo, seja um grupo folclórico, por exemplo, ele pode, não mais de uma organização civil, por exemplo, de um bairro, de uma comunidade, mas de algo mais específico, digamos assim. Todo mundo que está em prol do grupo de capoeira, não mais do bairro todo, é mais ou menos nesse sentido. Cooperativas como finalidades culturais, existem pessoas que se unem, né, para se fortalecer e se organizar diante dos desafios, e geralmente acontece muito em questão de extrativismo, já vi,
pegando como exemplo do Marajó, é muito comum para se fortalecer enquanto coletivo, mas pode ter cooperativas das mais variadas categorias. O outro item pode ser instituições culturais, já algo mais institucional, né, que não vai ultrapassar os 28 mil, algo mais institucional. Por exemplo, Instituto de Meio Ambiente, alguma coisa que tem um fim cultural, beneficia um grupo ou um grupo de pessoas, adolescentes, jovens, enfim. Um instituto que possa estar somando nesse sentido também pode se encaixar nessa categoria espaços culturais. Existe ainda uma terceira categoria que, segundo o edital, vai beneficiar editais e concursos, mas eu não vou falar agora para não se estender muito. A gente pode estar falando em um novo vídeo mais especificamente dessa terceira categoria e vou falar de algo mais emergencial, que é de pessoas físicas e espaços culturais. Esses espaços culturais, não podemos esquecer que todos eles têm que ter a finalidade cultural, tenha meios lucrativos ou não, desde que não ultrapasse o teto, que é 28 mil, ok? Bom, pensando no Marajó, né? Estamos falando aqui no canal Marajó do Cultural. Não tem como a gente não pensar, né, nas categorias que a gente gostaria muito que, para fazer justiça, né, que fosse contemplado, por exemplo, os artesãos, né? E aí, falando de artesãos, a gente pode pensar, por exemplo, os ceramistas. É uma categoria que se reconhece como artista, né, como artesão e tudo mais. Eu acho que é uma categoria que deve ser beneficiada, mas eu acho que precisa ir um pouco mais longe, né? Por exemplo, os artesãos, por exemplo, os ribeirinhos, que moram à margem nas dezenas de rios que tem no Marajó, às vezes fazem matapi, paneiro, e muitas vezes não se reconhece como artistas. Então é muito importante todas as pessoas que têm a informação, que têm o diálogo com essas pessoas, de levar e dizer que elas têm direito. Principalmente, acho que não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, que a gente sabe como foi complicado, como foi burocrático. A gente também pode lembrar dos artistas do meio musical, né, os mestres e as mestras de carimbó e de outros grupos folclóricos, né, ou de boi, por exemplo. Então, é muito importante fazer chegar a esse grupo, né? E nós, como fazemos parte do Marajó do Cultural, a gente não poderia deixar de passar. A gente pretende ainda fazer outros vídeos para que esse vídeo não fique tão longo assim, né? Mas falando um pouco sobre a lei Aldir Blanc, né? Falando também quem foi Aldir Blanc, que eu acho muito importante, e para falar de uma terceira categoria, né? Quem sabe a gente pode estar encaixando outro assunto e pode eventualmente também estar fazendo um vídeo para tirar dúvida, mas esse vídeo aqui é mais de esclarecimento mesmo. Eu gostaria de agradecer ao Erlon de Boa Vista, São Sebastião da Boa Vista. O Erlon foi uma das pessoas que me auxiliou na produção desse vídeo, e gostaria também de agradecer à Secretaria de Turismo de São Sebastião da Boa Vista, que é uma das secretarias que está se organizando, né, para que possa beneficiar os artistas locais, os grupos, né, principalmente na categoria espaços culturais. Então, desde já, parabéns à galera de São Sebastião da Boa Vista que está nessa luta. Essa é outra questão, né? Como é que está a organização das secretarias de turismo, né? As secretarias dos municípios do Marajó se estão organizados, né? Porque, pelo que foi falado, existe ainda um número muito baixo de adesão, de organização, né, para que essas secretarias possam fazer o pedido junto à Secult, porque na categoria de espaços culturais, salvo engano, são as secretarias municipais que vão entrar com o pedido, e não as pessoas físicas responsáveis. No caso de pessoas físicas, artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores, são as próprias pessoas que vão fazer seus cadastros com o seu CPF. Já categorias culturais, não. É de responsabilidade
das secretarias municipais, ok? Então, esse é o vídeo, pessoal. É um vídeo para esclarecer. Espero que vocês possam estar assistindo. Esse vídeo vai estar no canal Marajoara do Cultural. Você pode estar eventualmente baixando. Você pode baixar só o áudio também, se você preferir, para ficar mais leve. De qualquer forma, eu agradeço quem assistiu e não deixe de passar essa informação. Se você tiver outra forma mais didática ainda, como cartazes também, é muito válido. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.